Estamos em setembro, o mês amarelo, o mês que faz a gente pensar um pouquinho sobre suicídio. Um tema pouco falado, um tema que assusta um pouco, mas que, infelizmente, é mais frequente do que a maioria das pessoas pensam. E que a gente tem sim que falar, tem que sim mostrar disponibilidade de ajuda a quem precisa, porque a gente precisa valorizar a vida. E hoje o assunto remete um pouquinho a situações que fazem aumentar o risco de suicídio para mulheres que deveriam, teoricamente, estar vivenciando as fases mais plenas, alegres da vida delas, que é o período pós-parto, o chamado puerpério. Se você ainda não sabe, as mulheres com uma grande frequência passam por alterações importantes logo após o parto, logo após o nascimento dos seus bebês, que as levam a possíveis quadros de depressão em graus variáveis, podendo ser leve, passageiro, mas podendo ser também bastante intenso, permanente, duradouro, com sequelas importantes. Às vezes, as mulheres já podem desenvolver durante a gestação quadros iniciais de depressão, de irritabilidade, de alteração do humor, e isso permanecer ou piorar após o parto. Mas às vezes não. Às vezes, logo após o nascimento do bebê, é que elas começam a manifestar sintomas físicos e emocionais que nos fazem chegar a esse diagnóstico. Mas o que acontece nesse período, né? Por que é tão frequente esse tipo de alteração logo após o parto? Na verdade, é um conjunto de fatores. Então, existe um desequilíbrio hormonal muito intenso e súbito logo após o parto. Então, todos os hormônios que vinham fazendo com que a mulher segurasse aquela gestação, nutrindo o bebê, eles vão se transformar após o parto. E esse desequilíbrio hormonal é bastante sentido pelas mulheres. Além disso, a vida delas muda demais, então as mulheres passam a ter privação do sono. O adulto não foi feito para dormir picadinho igual um bebê, então essa questão de estar toda hora acordando para amamentar e cuidar do bebê faz com que o sono fique de péssima qualidade, e a privação do sono é tão tóxica quanto o uso de substâncias ilícitas. Fora isso, a gente também tem um senso de responsabilidade muito grande chegando naquelas mulheres, com uma sensação de incapacidade, afinal de contas elas têm que cuidar da vida, sobrevida de um bebezinho. Alterações dos hábitos passam a ser importantes também, alterações de alimentação. A vida toda fica muito diferente logo após o nascimento do bebê. Isso associado a outros riscos, como por exemplo, falta de apoio familiar, ou cobrança excessiva de agentes da família, ou até mesmo a gestação não planejada, não programada. Tudo isso faz com que a mulher, nessa situação, se torne muito vulnerável e, com grande frequência, comece a desenvolver alterações que a gente vai chamar, então, de depressão pós-parto. Existe um quadro de início precoce e mais leve, que a gente chama de blues puerperal, que, assim, vou dizer que mais de 50% das mulheres experimentam isso, que tende a ser logo ali nos primeiros dias após parto, com uma duração curta de mais ou menos uns 15, 20 dias, que são sintomas mais leves e que a mulher consegue por si só resolver dentro dela essas situações e não necessariamente precisa de um tratamento. Nessa situação de blues puerperal, apesar de vivenciar todas essas alterações, choro fácil, irritabilidade, sensação de incapacidade, a mulher ela consegue preservar um autocuidado e uma capacidade de cuidar do bebê. Então ela pode até estar se sentindo por dentro assim, insegura, com medo de falhar, mas ela vai sim amamentar seu bebê, limpar o seu bebê, cuidar do seu bebê e manter também um autocuidado mínimo, né? Vai tomar o seu banho, fazer o seu prato de alimentação. Então costumam ser sintomas mais leves e com o tempo melhora sozinho. O que a gente recomenda nesses casos é que a família, a rede de apoio, ajude essa mulher da melhor maneira possível. Então, vai fazer uma visita, aproveita para cuidar do bebê um pouquinho, dá um descanso para a mulher, leva uma comida, um lanche para ela não precisar se preocupar com isso, liga para oferecer ajuda e perguntar se está tudo bem. Então, nessa fase de blues puerperal, apesar de ser bastante frequente, tende a ser mais leve e de resolução mais fácil. Se esses sintomas se tornarem mais importantes e duradouros, fazendo com que
a mulher deixe de ter um cuidado tão zeloso como um bebê, ou que ela passe a ter perda de autocuidado, ou esses sintomas ficarem mais intensos, dificultando até mesmo a questão de relacionamento conjugal, perda de capacidade de concentração, associado a transtornos alimentares, por exemplo, perda muito importante ponderal ou ganho de muitos quilos associado a um apetite aumentado. Quando os sintomas ficarem mais intensos e duradouros, a gente geralmente chama de depressão pós-parto. E essa situação, ela pode ser diagnosticada até 6 meses, 10 meses, 1 ano após o parto. Então tende assim a ser uma situação de longo prazo e que pode se cronificar, ou seja, a mulher ela pode ficar com essa depressão para sempre. Essa é uma situação que precisa de mais cuidado ainda, mais atenção e não vai se resolver sozinho. Então, às vezes só dar um tempo para a mulher se adaptar à nova realidade não vai ser suficiente. Ela provavelmente vai precisar de ajuda. Além de precisar de ajuda da rede social de apoio dela, ela vai precisar de ajuda de tratamento. Normalmente a gente indica tratamento psicoterápico, então acompanhamento com psicólogo, com grupos de apoio e muitas vezes pode ser necessário também o tratamento medicamentoso. Nesses casos é importante que o médico faça o acompanhamento conjunto, tanto o obstetra que fez o acompanhamento dessa mulher, quanto muitas vezes o encaminhamento para o psiquiatra para esse tratamento medicamentoso. E a depressão pós-parto ela pode se transformar numa depressão maior, uma depressão mais séria, que aí sim pode trazer ideias, pensamentos e tentativas de suicídio. Além disso, pode estar ligado ao índice maior de infanticídio, que seria a própria mulher prejudicando a vida do seu filho. Em graus mais importantes, a gente chega a chamar de psicose puerperal. E são situações que às vezes a mulher ela perde total capacidade de se cuidar, total capacidade de cuidar do bebê, inclusive ela nem pode ficar sozinha com a criança porque passa a ser muito perigoso e nesses casos precisa de um tratamento mais agressivo, às vezes necessita até de internação em um hospital especializado para um tratamento adequado. Então, gente, os casos de depressão pós-parto, plus puerperal, psicose puerperal são todos muito importantes, têm que ser valorizados. Não pense que é simplesmente preguiça ou corpo mole daquela mulher, não. É uma alteração física que tem causa multifatorial e que precisa de um tratamento amplo, variado, multiprofissional, envolvendo especialmente a família, a rede de apoio, quem tem que estar ali mais próximo, porque sim, a gente quer que toda mãe fique feliz com seu bebê, que toda mãe viva plenamente essa fase, mas para que isso aconteça, muitas vezes elas precisam de ajuda e nós precisamos ser a rede de apoio para elas. Se você que está assistindo esse vídeo tiver se identificado com alguma coisa que eu falei, tiver precisando de ajuda e tiver sentindo que não tem com quem contar nesse momento, saiba que eu tô aqui para te ajudar, me procura. Se você não se sentir à vontade de fazer isso aqui por ser mais público, me chama lá no Instagram, @mamãeplena, me chama por direct. Eu tô aqui para te ajudar e vou fazer o melhor que eu puder para fazer com que essa fase se torne mais leve, mais sutil e que você consiga vivenciar a maternidade da melhor maneira que você merece, que vocês dois merecem. Eu já fico por aqui, um super beijo. Tchau!